Está conosco Rodrigo Constantino. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo deve manter o benefício da Zona Franca de Manaus. Ontem ele foi na região norte do país, sobrevoou inclusive a área industrial. O que você acha disso? A Zona Franca é boa ou é ruim? Os incentivos não são todos positivos para se criar tantos empregos assim? Muito se fala na geração de 80 mil empregos. O que você pensa sobre a Zona Franca de Manaus, Constantino? Bom dia. Estamos com um probleminha no áudio, estamos vendo o Rodrigo, a gente só está reconectando. Agora sim, Constantino, bom dia para você. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Ainda não. Agora sim. Pronto, já estou te ouvindo aqui. Eu sou um liberal, Thiago, então eu gosto sempre de menos imposto, né? O único problema é que eu defendo que o país inteiro seja uma zona franca, como Manaus, né? Eu acho que o ministro Paulo Guedes fez uma declaração parecida, inclusive provocou os presentes lá, foi recebido com muita desconfiança e provocou os presentes falando, olha, vem cá, com tanta riqueza, tanto recurso natural e a região vai viver só de subsídio, só de redução de imposto em relação ao resto do país. Então, veja, nessa questão de Manaus, é uma questão delicada do ponto de vista político. Eu entendo a preocupação do presidente Bolsonaro, que, aliás, é o que une alguém como ele e Vanessa Granziottin, comunista. Ela também defende a manutenção dos benefícios para Manaus. Mais de 20 bilhões de reais por ano em termos de subsídios, é quase 10% do total da União. O presidente Jair Bolsonaro está dentro da sua lógica política, só que ele chamou de evolução o ministro Paulo Guedes entender a posição estratégica da região. Aí eu já discordo. Veja, durante a campanha, o presidente disse que o seu posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes, entendia tudo de economia e que ele, Jair Bolsonaro, entendia de política, 30 anos, afinal de contas, no Congresso. E é exatamente isso, a decisão de manter a Zona Franca de Manaus do jeito que está, na reforma tributária, é uma única explicação. É uma decisão política e até mesmo, por que não dizer, populista. Por isso que até a comunista Granziottin do PCdoB defende. E por isso que o presidente Temer também não conseguiu mexer nisso e sofreu muita pressão. Para o nosso ouvinte e telespectador entender, de forma muito simples, em política o normal é você concentrar benefícios, privilégios e dispersar os custos. Então, quando você cria privilégios, é muito difícil acabar com eles. Porque se alguém for contra isso, o que vai acontecer? Todos os poderosos que se beneficiam disso em Manaus vão chiar e fazer pressão de forma organizada. E qual é o benefício? É pulverizado, disperso para milhões e milhões de brasileiros que pagam a conta. Então, as pessoas não vão se importar tanto e os que vão perder, sim. Agora, Manaus, isso é importante destacar também, é palco de muita suspeita de fraude e corrupção. E é claro, porque o mecanismo de incentivos é perverso. É assim como acontece com o BNDES. Quando você cria um subsídio dessa magnitude, o que você vai fazer? Você vai levar muita gente influente a investir, entre aspas, no lobby. Tem várias empresas, milhares de empresas em Manaus suspeitas de montar esquema de importação que não existe, de receber subsídios incompatíveis com o seu tamanho e a sua atividade operacional. Então, inúmeras suspeitas de fraude, milhares. Tem uma reportagem do ano passado do jornalista José Casado sobre isso, recomendo. E é muito simples para entender, né? Imagina que num jogo de futebol, o árbitro decide que numa certa região ali do campo vale tudo, vale bola na mão, vale não existe mais falta, impedimento, e que ele tem um carimbo de dizer quem pode ou não pode viver naquela bolha, naquele oásis ali dentro do campo. O ser humano não é um sujeito incorruptível. Qual é a tendência natural? Que esse juiz seja corrompido para permitir a entrada naquela maravilhosa parte do campo a quem for mais agressivo, corrupto, ambicioso. Então é isso que acontece. Reduzir imposto é sempre bom, mas que se faça como fez Donald Trump aqui nos Estados Unidos. 15% de imposto corporativo para todos, across the board, sem essa de privilegiar apenas uma patota influente. Então, é errada a decisão se for mantida, e o presidente sinalizou que quer manter os benefícios a Manaus, é errada. Do ponto de vista econômico, não tem nenhum tipo de lógica. O ministro Paulo Guedes está certo, o presidente está errado, mas a gente sabe que a decisão não é apenas econômica, e sim política e eleitoreira. Ô Constantino, rapidamente, em relação ainda ao hacker, você acredita que o líder desses hackers teria dito à polícia que entregou o material ao site da Intercept de forma anônima e gratuita? Não cobrou nada para isso?
É estranho, né? Porque antes o comparsa tinha dito que a ideia dele, a intenção dele era vender a informação ao PT e que seria, claro, o Destino Natural, que é uma quadrilha criminosa disfarçada de partido político e já tem vários dossiês de aloprados na sua história, né? Então não seria nenhuma surpresa. Então é muito estranho que um DJ ilustre, DJ desconhecido, que tenha, e um motorista de Uber, que tenham movimentados milhares e milhares de reais, né, de forma suspeita, que tenham 100 mil reais em espécie, né, no apartamento, que sejam criminosos comuns, que têm uma ficha corrida, de repente tenham tido uma consciência altruística e dado de forma anônima para um jornal, que por muita coincidência também é um instrumento de militância da extrema esquerda, né, de forma gratuita. Tudo isso é muito suspeito. Acredite quem quiser, eu acho que tem que continuar investigando e descobrir a origem dos recursos. Isso é o mais importante no momento. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você e bom fim de semana. Obrigado a vocês também.